Bom, pessoal, vamos dar sequência aqui à nossa aula. Estamos falando sobre ações possessórias, né? E aí a gente começa a falar agora das ações possessórias propriamente ditas. Quais são elas? As ações possessórias propriamente ditas são a ação de manutenção de posse, a ação de reintegração de posse e a ação de interdito proibitório. Beleza? A ação de reintegração de posse, a ação de manutenção de posse e a ação de interdito proibitório. Para eu manejar uma delas vai depender do tipo de ofensa que eu tiver à minha posse. Beleza? Então vamos lá. Manutenção de posse. A manutenção de posse está prevista, né, para aquele que está tendo um embaraço ao seu livre exercício da posse. Vou dar um exemplo. Você está lá na sua fazenda, sem terra, está logo do lado e começa a tirar as suas estacas da sua cerca. Você perdeu sua posse? Não, você não perdeu sua posse, mas você já começou a ter a sua posse, né, embaraçada, certo? Então, começou a cortar árvores lá, né? Você vai ajuizar a ação de manutenção de posse. Então, a manutenção está ligada ao quê? A perda, né, parcial, né, da posse. Essa perda parcial, né, a gente chama de quê? Turbação, beleza? Essa perda parcial a gente chama de turbação. Então, quando eu estiver sendo minha posse turbada, né, eu deveria ajuizar a ação de manutenção da posse, beleza? A reintegração de posse. A reintegração de posse, o autor da ação ele já perdeu a sua posse, certo? Ele já não consegue exercer os seus direitos relativos à posse. Voltando ao exemplo anterior, o sem terra já passou para dentro, ele não consegue nem entrar lá mais. Então, nesse caso, ele vai ter que ter o quê? A posse reintegrada. Qual que é o nome da ameaça aqui, do fato, né, da ofensa da posse que ocorreu nesse caso? Lá em cima, na manutenção de posse, tinha ocorrido o que? A turbação. Na reintegração de posse, a perda total dá-se o nome de esbulho. Então, quando a posse for esbulhada, né, você deverá manejar a ação de reintegração de posse. Professor, tá, faltou um interdito proibitório. Gente, o interdito proibitório é aquela em que você está diante de uma ameaça à posse. Então, suponha que você esteja aí na comarca de Rubiataba, né, na sua fazenda, e tá sabendo que o pessoal tá vindo invadir. Que eles já chegaram ali no Jardim Paulista, estão a caminho do Ipiranga, mas sua fazenda é em Rubiataba. Então você está tendo o quê? Uma ameaça, né, à sua posse. Nesse caso de ameaça, né, eu utilizarei do quê? Do interdito proibitório. Beleza? Observação. A tutela possessória, o uso dessas ações possessórias, ela só seguirá o rito especial se a gente tiver, né, essa ofensa à posse dentro de um ano e um dia. Então, o rito especial para essas ações possessórias só será possível se a ofensa da posse tiver menos de um ano e um dia. Se tiver mais de um ano, o que acontece? Professor, eu não vou poder usar mais a ação possessória? Não, não é isso, né? Elas serão ajuizadas, mas elas não correrão pelo rito especial. Beleza?
Tranquilo. Professor, se não corre pelo rito especial, corre por qual rito? Pelo rito ordinário. Tranquilo. Beleza, vamos passar para frente. Então vamos lá. Continuando aí as explicações sobre as ações possessórias, né? Cabe aqui a gente falar sobre outros mecanismos, né, de tutela da posse. Então, cabe a gente falar sobre outros mecanismos de tutela da posse. Quais seriam esses outros mecanismos de tutela da posse? A gente tem vários, né? Podemos citar o primeiro, a ação de imissão na posse. Professor, mas essas são ações possessórias? Não, essas não são ações possessórias, são outros mecanismos de tutela da posse. Então, a ação de imissão na posse, ela visa proteger o quê? Protege aquele que adquire a propriedade. É aquele que adquiriu a propriedade, mas nunca teve a posse. Exemplo, você comprou um bem no leilão. Você pagou, registrou. Na hora que você vai lá poder passar para dentro do seu bem, tem uma pessoa lá. O que você vai fazer? Você vai ajuizar a ação de imissão na posse. Temos também o segundo meio, que é a ação reivindicatória. Qual que é a ação reivindicatória? Para que ela serve? Ela permite que o proprietário, com base no domínio, invoque o seu direito à posse perdida, certo? Então, ela implica ao proprietário, né, com base no domínio, invocar o seu direito à posse perdida, bem parecida, né? Bem parecida com a reintegração de posse. Só que o fundamento da reintegração de posse não é a propriedade, né? É sim a perda da posse. O proprietário pode ajuizar a ação de reintegração de posse? Pode. Mas aí cabe ele primeiro escolher o juízo. Se ele for ajuizar no juízo possessório, ele vai manejar a reintegração de posse. Se ele for manejar a ação no juízo petitório, com fundamento da propriedade, ele vai usar a ação reivindicatória. Temos também os embargos de terceiro. Os embargos de terceiro visa a proteção da posse? Sim, visa a proteção, né? A ofensa, proteger tanto a posse quanto a ofensa da posse, decorrente de uma constrição judicial originária de um determinado processo. Tá você lá com o seu jet ski que você comprou do seu amigo, quando pensa que não, chega o oficial de justiça para poder penhorar o jet ski. Ah, mas como assim? Não, essa decisão aqui foi determinada um processo tal, o juiz mandou vir aqui penhorar. Se eu quiser, tá penhorado, você vai ter que discutir lá. Então você vai ter que opor o quê? Os embargos de terceiro para poder retirar essa constrição ou essa ameaça de constrição à sua posse. Por fim, nós temos o quê? Nós temos a ação de despejo, né? A ação de despejo, ela também visa o quê? O desfazimento do vínculo locatício, né? E no primeiro momento, né? E logo em seguida ela visa, né, reintegração da posse pelo locador. Beleza? A ação de despejo visa o quê? Visa o desfazimento do vínculo locatício no primeiro momento e o retorno da posse ao locador. Beleza? Tranquilo? Só um detalhe sobre a ação de despejo. O despejo pode se dar por duas formas. Ou pela pessoa estar em mora em um determinado contrato, ou por ela estar em mora, né, na devolução do imóvel após o término do contrato. Certo? Ela pode não ter pago aluguel, que é a primeira situação. Nesse caso,
né, essa ação ela não tem caráter possessório, certo? A ação de despejo que for manejada, nesse caso, que o locatário tiver em débito, não terá caráter possessório. Agora, se findou o contrato de aluguel e o locatário não devolveu o bem, né? O que vai visar o locador? A reintegração de posse. Logo, essa ação ela terá caráter possessório e tramitará pelo rito especial. Beleza? Procedimento das ações possessórias. Gente, procedimento das ações possessórias implica a gente voltar, a gente já falou disso agora há pouco, né? Vai depender do prazo, né, do tempo de ofensa à posse. Nós podemos ter uma ofensa de uma posse de menos de ano e dia e podemos ter uma ofensa da posse de mais de ano e dia, né? Se tem menos de ano e dia, a ação de força nova, ações possessórias, uma das três, rito especial. Deferimento de liminar, artigo 562, rito especial. Agora, se tiver mais de ano em dia, ação de força velha, rito ordinário. Nesse caso, pode até pedir antecipação de tutela, mas para a concessão deverão estar preenchidos os requisitos do artigo 300. Lembra? Fumaça do bom direito, perigo da demora, etc. e tal. Procedimento é isso. Antes disso, cabe a gente falar aqui, antes da gente ver o procedimento em si, cabe a gente falar, né, sobre algumas peculiaridades do procedimento das ações possessórias. Então, quais seriam essas peculiaridades? São 4. Vamos ser bem breve aqui para a gente terminar esse segundo bloco, né? Primeira peculiaridade: a ação possessória, ela também, assim como a ação de consignação e pagamento, ela possui natureza dúplice. A ação possessória possui natureza dúplice. O que é a natureza dúplice? O que é algo dúplice? Dúplice, você tem que lembrar da gilete. Gilete, ela corta dos dois lados. Quando a ação ela é dúplice, ela pode servir para duas coisas. Ela pode beneficiar tanto o autor quanto o réu, certo? É uma ação que, mesmo sendo movida contra o réu pode ter um benefício dela, beleza? Então vamos lá. Natureza dúplice. É possível que o réu alegue em contestação ter sofrido ofensa à sua posse, pleiteando a tutela possessória em face do autor. Às vezes o cara manejou, não sei de que forma, uma ação possessória, né, totalmente desfundamentada, sendo que ele, autor, sim, turbou, ameaçou ou esbulhou a posse do réu. O réu pode alegar? Pode. Beleza? Então, na mesma ação, em sede de contestação, o réu vai alegar o quê? A ameaça, turbação ou esbulho à sua posse. Beleza? Pode ocorrer também, nas ações possessórias, acumulação de pedidos. Como assim, professor? Gente, o que é acumular pedido? É fazer mais de um pedido, no nosso caso aqui da ação possessória, além da proteção da posse, um outro pedido, que será o quê? Perdas e danos. Então, o autor pode pleitear a condenação do réu em perdas e danos, né? E indenização por frutos percebidos e não indenizados. Olha só, se o cara te turbou da posse ou esbulhou da posse numa fazenda, por exemplo, você deixou de ganhar. Beleza? Então, você, além do pedido da proteção possessória, você pode pedir ainda perdas e danos em face do réu. Terceiro aspecto, fungibilidade. Falando de fungibilidade, lá quando a gente estudou tutelas, né? Tutelas de urgência é um aspecto lá, uma característica, né, das tutelas de urgência, né? E aqui a fungibilidade tem o mesmo sentido.
Se eu estou necessitando da proteção possessória, não importa se eu ajuizei a ação de interdito proibitório, sendo que deveria ajuizar a ação de reintegração de posse, ou ajuizei a ação de manutenção de posse, sendo que tinha que ajuizar a ação de interdito proibitório. Beleza? Então aplica-se o princípio da fungibilidade, né? E o juiz passa ao conhecimento do pedido. Beleza? Quarto e último aspecto para a gente encerrar esse bloco, né? Exceção de domínio. O que é isso, professor? Exceção de domínio. Gente, CPC de 2015, né, permite que a propriedade seja discutida no âmbito das ações possessórias, somente quando envolver uma terceira pessoa. A questão é a seguinte: domínio, propriedade, não se discute no juízo possessório, não se discute em sede de ação possessória. Mas vamos lá. Suponha-se que A tenha entrado com a ação possessória em face B e C é o proprietário. E tá vendo aqueles dois brigarem lá de forma desfundamentada. Ele pode entrar no processo e alegar a exceção do seu domínio? Pode. Beleza? Tranquilo? Vamos parar agora e a gente volta agora com o último bloco.